Opa, Gus aqui. E aí? Quais formatos de conteúdo são mais eficazes, né? O conteúdo continua sendo o rei, mas o trono agora é disputado por uma variedade de formatos, né? A escolha do formato certo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma estratégia de marketing de conteúdo, né? Então, assim, blog posts, os posts continuam sendo um dos pilares do marketing de conteúdo, né? A sua eficácia reside em vários fatores, né? Por exemplo, SEO, os posts de blog são excelentes para a otimização de mecanismos de busca, né? Ajudando sempre a aumentar a visibilidade orgânica do site, por exemplo, do blog. Versatilidade, podem cobrir uma ampla gama de tópicos de profundidades, desde artigos curtos até guias abrangentes, né? E o custo-benefício disso, né? Relativamente barato de produzir em comparação com outros formatos, né? E a longevidade, né? O conteúdo evergreen pode continuar gerando tráfego por anos a fio, né? E gera autoridade, né? Ajuda a estabelecer a marca como uma autoridade no setor. No entanto, a eficácia dos blogs e posts pode ser limitada pela saturação do mercado e pela diminuição do tempo de atenção dos leitores, né? E da IA também. E os vídeos, né? Os vídeos de conteúdo têm ganhado cada vez mais destaque devido à sua alta taxa de engajamento, né? Então, assim, o engajamento propriamente, os vídeos tendem a capturar e manter a atenção do público por mais tempo. Tem a retenção de informações, né? As pessoas geralmente retêm mais informações de conteúdo visual, né? E a versatilidade, né? Eles podem ser usados para várias plataformas, YouTube, redes sociais, sites e por aí vai. E emocional também, pode criar conexões emocionais com o público, né? Os vídeos, no caso. E a demonstração de ideias, tutoriais, demonstração de produtos. E a principal desvantagem dos vídeos, no caso, é o custo de produção, né? Mais elevado e o tempo necessário para criar e editar, né? Se você for fazer uma produção mais sofisticada. E os infográficos também são poderosos para apresentar informações complexas de forma visualmente atraente, né? Então você pode fazer compartilhamento, ele é altamente compartilhável, principalmente nas redes sociais. Você pode simplificar, né? Tornar dados complexos mais fáceis de entender, né? Aumenta a retenção também. As informações visuais são fáceis de lembrar, né? E o branding, né? A oportunidade para incorporar elementos da sua marca no, eh, no infográfico. Então, assim, backlinks também, né? Você pode compartilhar infográficos e ele trazer mais links de volta para o seu site, né? Então, assim, podcasts. Os podcasts têm experimentado um crescimento explosivo nos últimos anos, né? A conveniência pode ser consumida enquanto se realizam outras atividades, outras tarefas, né? Tem uma intimidade também, cria uma conexão mais pessoal com o ouvinte, né? E a profundidade permite explorar tópicos em grande detalhe, por exemplo. Também tem a fidelização, eles tendem a criar uma base de ouvintes leais, né? Com o passar do tempo. E networking gera oportunidade para entrevistar especialistas do setor, por exemplo. A eficácia dos podcasts pode ser limitada pela concorrência crescente também, né? E pela necessidade de consistência na produção. Isso é um problema. Os e-books e os white papers também. Esses formatos de conteúdo são eficazes, né? Geram leads frequentemente usados como ofertas para capturar informações de contato, né? Você pode distribuir, gera autoridade também, demonstra expertise sobre um tópico, tem um valor percebido, né? São vistos pelos usuários de conteúdo premium, né? Educação do cliente, né? Ideais para explicar conceitos complexos ou processos, né? E até auxiliar vendas, né? Podem ser usados para nutrir leads ao longo do funil de vendas, por exemplo, né? E eficácia pode ser limitada se o conteúdo não for suficientemente valioso ou se o processo de download for extremamente complicado, né? Também tem webinars e lives, né? Esses formatos de conteúdo ao vivo oferecem interatividade, né? Permitem engajamento em tempo real com o seu público, né? Gera autoridade, posicionamento, pode representar um especialista dentro do webinar, né? Geração de leads também pode capturar informações de contato do participante durante um evento, né? Pode fazer uma demonstração eficaz de produtos e serviços, né? Mostrar em ação. Tem um conteúdo reutilizável, pode ser gravado e reutilizado posteriormente, ou inteiro ou em partes, né? E a eficácia também pode ser por problemas técnicos, falta de promoção adequada, então você tem que avaliar. E aí como você faz para decidir entre os diferentes formatos de conteúdo, né? Escolha um formato mais adequado, dependendo de diversos fatores, né?
Algumas coisas que você pode levar em conta, por exemplo, né? Quais os objetivos de marketing, né? Os objetivos da sua estratégia de marketing, eles devem guiar a escolha do formato de conteúdo, né? Aumentar o tráfego orgânico, blog posts e infográficos são excelentes para SEO, gerar leads, então e-books, webinars e white papers são eficazes para capturar informações de contato, aumentar o engajamento, né? Vídeos de conteúdo interativo tendem a ter taxas de engajamento mais altas, né? Construir autoridade, podcasts, webinars, artigos longos podem estabelecer uma expertise no seu setor, né? Aumentar as vendas, vídeos de demonstração de produtos, de casos de estudo, podem ser mais eficazes nesse caso, né? E o público-alvo pode entender as preferências e melhorar os seus hábitos de consumo de acordo com a produção do seu conteúdo, né? Então, assim, demograficamente falando, diferentes grupos etários podem preferir formatos diferentes, né? Por exemplo, vídeos curtos para a geração Z, artigos longos para profissionais mais velhos, né? Que nem o tio aqui, comportamento online, onde seu público passa mais tempo, né? Então avalie Instagram, LinkedIn, YouTube, qual o contexto de consumo, né? Seu público tem tempo para ler artigos longos ou prefere conteúdo que possa consumir rapidamente, né? Então, assim, nível de conhecimento também, né? Infográficos podem ser melhores para iniciantes, né? Enquanto white papers podem atender a um público mais especializado, né? Então, avalie os recursos disponíveis, considere os recursos que você tem à sua disposição, né? Qual o seu orçamento? Vídeos, infográficos geralmente exigem mais investimento do que blog posts, por exemplo, né? Tempo, né? Podcast e webinars requerem um compromisso de tempo contínuo, né? Tem que manter a cadência e as habilidades. Você tem as habilidades necessárias internamente ou precisará terceirizar isso, né? Tecnologia, você tem as ferramentas necessárias para produzir e distribuir diferentes tipos de conteúdo. Então tem que avaliar, né? Qual a complexidade do tópico, a natureza do assunto que você está abordando, né? Pode influenciar o formato. Tópicos complexos podem se beneficiar de formatos visuais, como infográficos ou vídeos explicativos, né? Já informações detalhadas, e-books, white papers, podem ser mais adequados para tópicos que requerem, por exemplo, uma exploração aprofundada, né? Então, atualizações rápidas, blog posts curtos, né? Ou posts em redes sociais podem ser melhores para as novidades do setor, por exemplo. Vídeos curtos também, estágio do funil de vendas, né? Diferentes formatos podem ser mais eficazes em diferentes estágios do seu funil de vendas, né? Então avalie isso também. E a consciência, né? O conteúdo de mídia social, infográfico, vídeos curtos podem atrair atenção inicial. E as considerações, né? Post blog, podcast, webinars podem fornecer informações mais detalhadas, né? E decisão, né? Estudos de casos, demonstração de produtos, em vídeo, white papers, podem ajudar a fechar vendas, por exemplo. Então, cuide também da concorrência, analise o que seus concorrentes estão fazendo, né? Veja as lacunas, identifique formatos que seus concorrentes não estão utilizando efetivamente, por exemplo. Então, busque também maneiras de melhorar os formatos populares no seu setor, né? Isso pode ser legal. E a diferenciação, use os formatos únicos para se destacar da concorrência. Isso é legal de fazer. E o potencial de distribuição, né? Você tem que considerar também como você planeja distribuir o conteúdo, né? O SEO, blog posts e artigos longos têm um bom potencial para ranquear organicamente, né? Isso vai ficar sempre trazendo resultado. Redes sociais, infográficos e vídeos curtos tendem a ter melhor desempenho, né? E-mail marketing também. O e-books e white papers podem ser ótimas ofertas para campanhas de e-mail, né? E parcerias, considere formatos que possam ser facilmente compartilhados por parceiros ou por influenciadores até do seu ramo de atividade, né? Tendências emergentes em formatos de conteúdo. O mundo do marketing de conteúdo também está em constante evolução, né? Algumas das tendências emergentes que estão moldando o futuro dos formatos de conteúdo, né? Isso está acontecendo agora. Conteúdo interativo, conteúdo que permite a participação ativa do usuário, né? Isso está ganhando mais popularidade nesse momento. Quiz, engajamento de público pode fornecer insights valiosos, né, sobre os interesses dos usuários em tempo real, né? Uma calculadora, oferecer valor prático e personalizado sobre o produto ou serviço. Pesquisas interativas também permitem que os usuários comparem as suas respostas com outras, né? Os infográficos interativos combinam o apelo visual dos infográficos com a interatividade, né? Vídeos interativos também permitem que o espectador escolha diferentes caminhos
na narrativa, né, e o vídeo vai se moldando a isso. Conteúdo gerado por IA também, isso é importante a gente falar. A inteligência artificial está transformando a criação de conteúdo, né, chatbots de conteúdo, oferecendo respostas personalizadas às perguntas dos usuários. Artigos gerados por IA podem produzir conteúdo de base que os humanos podem refinar, né? Isso deve ser o seu objetivo. Personalização em escala. A IA pode adaptar o conteúdo com base no comportamento do usuário, por exemplo. A análise preditiva, né, ajuda a prever quais tipos de conteúdo terão melhor desempenho dali para frente, né? Você pode fazer isso também. Micro conteúdo, conteúdo efêmero, é um conteúdo curto e temporário, isso também está ganhando força, né? Stories, populares no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Reels, vídeos curtos envolventes, né? Tweets em série, transmitem informações complexas em partes digeríveis só quando estiver liberado, né? Microlearning, pequenas lições de conteúdo para ser consumido rapidamente, né? Conteúdo em áudio também, né? Além dos podcasts, outras formas de conteúdo de áudio estão emergindo, né? Audiobooks, uma alternativa aos e-books, né, tradicionais, Clubhouse, espaços de áudio, discussões ao vivo, networking, tudo isso está acontecendo, né? Notificações de áudio, entrega de áudio através de assistentes de voz, social áudio, plataformas como Twitter, Spaces, né, ganhando popularidade. Então, conteúdo baseado em dados, o uso de dados para criar conteúdo mais relevante e persuasivo, né, para os seus usuários, visualizações de dados interativas, tornam grandes conjuntos de dados massivos, maçantes, compreensíveis e envolventes para o seu usuário. Jornalismo de dados combina narrativa com análise de dados, relatórios personalizados, né, por exemplo, gerado automaticamente com base nos dados do usuário, né? Live streaming, o streaming ao vivo continua a crescer em popularidade, tem os eventos virtuais, conferências, workshops, tudo transmitido ao vivo, né? Behind the scenes, conteúdo que mostra os bastidores da empresa, né? Q&A ao vivo, sessões de perguntas e respostas com especialistas, né? Isso é legal. Lançamentos de produtos, apresentações ao vivo de novos produtos ou recursos da sua ferramenta, do seu software, conteúdo inclusivo e acessível. Tem uma crescente ênfase na criação de conteúdo que seja acessível a todos, né? Legendas, transcrições, o YouTube também está ajudando isso, né? Para vídeos, para podcasts, descrição na imagem, para o conteúdo visual, né? Design inclusivo, considerando diferentes necessidades de acessibilidade, né? Isso é importante. Conteúdo multilingüe, atingindo audiências globais. O YouTube também está focado nisso agora. Newsletters personalizadas, né? Elas estão experimentando um renascimento nesse momento, né? Curadoria de conteúdo, né? Oferecendo valor através da seleção cuidadosa de informações do seu nicho de atuação, né? Monetização direta, newsletter paga, isso também está acontecendo. Tem um modelo de negócio bem interessante aí. Personalização avançada, conteúdo adaptado aos interesses individuais do assinante, né? Gamificação, a incorporação de elementos de jogos no conteúdo, né? Desafios, missões, isso tudo engaja o usuário ao longo do tempo, né? Sistemas de pontos, de recompensas, tudo isso incentiva o consumo e o compartilhamento de conteúdo, né? Narrativas interativas, de novo, né? Combinando storytelling com escolhas do usuário. E para fechar, né? A paisagem do marketing de conteúdo está sempre em constante evolução, né? Com novos formatos emergindo, formatos tradicionais sendo reinventados o tempo todo, né? E a chave para o sucesso está em entender profundamente o seu público-alvo, né? Alinhar os seus formatos de conteúdo com seus objetivos de marketing e estar disposto a experimentar novas abordagens, né? Ao mesmo tempo, é crucial manter-se fiel à essência do marketing de conteúdo, né? Qual é? Fornecer valor genuíno ao seu público, independentemente do formato escolhido, né? O conteúdo deve ser relevante, informativo e envolvente, né? E à medida que novas tecnologias surgem, o comportamento do seu consumidor, do seu usuário muda, os profissionais de marketing devem permanecer ágeis e adaptáveis a isso, né? Então, o futuro do marketing de conteúdo promete ser emocionante, cheio de possibilidades para aqueles que estão dispostos a abraçar a inovação e manter sempre o foco nas necessidades e preferências do seu público, né? Então, lembre-se, não tem uma fórmula única para o sucesso no marketing de conteúdo, né? O que eventualmente funciona para uma marca, para uma empresa, pode não funcionar para outra. Então, teste, experimente. Gostou das dicas? Te inscreve aí para acompanhar o podcast
Se tiver alguma dúvida, faça um comentário que eu vou te ajudar, ok? Me siga e vamos juntos. Obrigado.